Muito bem, o senador Eduardo Girão é o nosso convidado a partir de agora, dentro do Jornal da Auriverde. Primeiro, Girão, eu quero agradecer a oportunidade que você está nos dando de participarmos de um momento bastante especial para o teu Ceará, para o nosso Ceará. Já fiz o convite para a audiência da Auriverde Brasil, porque domingo que vem, Borgo e eu estaremos em Fortaleza para prestigiar um momento bastante importante para o futuro do Ceará e também um momento pela liberdade, a luta pela liberdade no Brasil. A Auriverde, a partir das 9 da manhã do próximo domingo, vai transmitir um evento mais do que especial, que é o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão ao governo do estado do Ceará, com presenças ilustres já confirmadas, dentre elas da nossa eterna primeira-dama, dona Michele Bolsonaro, dentre outras importantes lideranças da política nacional. Girão, quero te agradecer essa oportunidade que você nos dá e pode ter certeza que a Auriverde vai fazer a cobertura desse momento ímpar para o teu Ceará e também para o nosso Brasil. Girão, bom dia. Muito bom dia, meu querido Pitoli. Rapaz, quem tem que agradecer sou eu. Isso é uma honra muito grande ter você, o Borgo, a Auriverde, fazendo a transmissão num momento emblemático, né? Não apenas para o Ceará, mas um momento emblemático pro Brasil, né? O evento vai ser muito mais, você vai estar lá conosco e o Borgo também. O evento, ele ganhou contornos nacionais, né? Ele não vai ser um mero lançamento de pré-candidatura ao governo dessa terra tão importante e amada que é o Ceará, mas vai ser um evento pela solidariedade ao Bolsonaro, sua família, milhares de presos políticos, né, que nós temos no Brasil. Vai ser um evento pela anistia ampla, geral e restrita. Vai ser um evento pela liberdade, né? Então a gente vai ter lá diversos senadores, só de partido de direita e conservador, né? Vamos ter também deputados federais. Estava agora mesmo conversando com a Bia Kicis, né, que está confirmadíssima. Ela que é uma querida corajosa que enfrenta essa ditadura que a gente vive, os abusos que a gente está tendo no nosso Brasil com a prisão de inocentes. Olha, o que fizeram, Pitoli, e eu sei que isso te doeu bastante, a gente conversou, né, com o general Heleno, por exemplo, está com Alzheimer desde 2018, né, com Anderson Torres, né, com o Almirante Garnier. Rapaz, é um negócio surreal com Braga Neto. Eu tive lá no Rio de Janeiro 2 vezes visitando o Braga Neto, agora depois dessa prisão arbitrária de homens de bem que serviram a nação, né, com o seu melhor, e agora a gente está vendo a inversão completa de valores, né, indo buscar prender, tentar humilhar essas pessoas, né, como o Bolsonaro também, né, e sua família que está muito, inconformada e com razão do que está acontecendo. Então esse evento lá no Ceará vai ser um evento que eu tenho certeza vai ser a voz dessas pessoas que querem calar. Nós vamos lá dar voz e a Auriverde transmitir isso. Eu acho que não tinha um presente maior para os brasileiros de bem, né? Que vamos ter não a presença apenas da Michele, nossa eterna primeira-dama, mas senador Magno Malta, né? Nós vamos ter a própria liderança local, vai ter o André Fernandes, estará conosco também, né? Teremos aí a senadora Damares Alves, né? Se Deus quiser, futura senadora Priscila Costa, que é do Ceará também, a vereadora mais votada da história, né? Mayra Pinheiro, que fez um trabalho fantástico ali no governo Bolsonaro, no Ministério da Saúde, estará conosco, uma mulher de fibra, né? Então, assim, a gente tem o eterno senador também, Zé Medeiros, se Deus quiser, futuro senador, hoje deputado federal, estará conosco, né? Marcel Van Hatten, o time do Novo inteiro, Deltan Dallagnol, o Jeffrey Chiquini, né? Nós vamos ter o governador Romeu Zema, né? Tem um timaço que a gente está levando de Brasília, de outros estados, né, que estará conosco lá combatendo o bom combate. Eu fico muito agradecido, que Deus te retribua em bênçãos, Pitoli, por estar indo para esse evento, né, com o Borgo,
o nosso querido irmão Eduardo Boco, e também levando para os seus fiéis ouvintes, né, e telespectadores, pessoas que têm sede de justiça, levar a voz desses parlamentares e novidades que, se Deus quiser, a gente vai levar, vai lá no evento fazer divulgação. Girão, há pouco, numa mensagem, questionaram a tua ida e da Damares lá para Papuda na condição de membros da Comissão de Direitos Humanos do Senado. E desde o primeiro momento, quando eu soube dessa notícia, eu estive com o presidente Bolsonaro visitando-o no dia 6 de novembro e acompanhei ali uma conversa no que tentava então mostrar ao presidente, em função, né, do estado de saúde, em função dos riscos, que ir para Papuda, né, poderia significar o ponto final na vida do presidente Bolsonaro. Então, desde o primeiro momento, quando soube da notícia que Damares e você estiveram ali na Papuda, eu saí em defesa dessa visita, não porque vocês ali estiveram para mostrar que a Papuda é isso ou a Papuda é aquilo. É porque não era um lugar para o presidente Bolsonaro estar. Nem sequer preso deveria estar, é claro, nós sabemos disso. Mas na condição de preso de estimação de Alexandre de Moraes, não era para a Papuda que ele deveria ir, né? No mínimo, né, a condição que ele hoje enfrenta ali na Superintendência da Polícia Federal, ainda, né, de olho na questão envolvendo o Superior Tribunal Militar e um presídio assim, ou a prisão militar, assim como enfrenta hoje Augusto Heleno, né, o general Paulo Sérgio, enfim. Nós estávamos de olho nisso e saímos em defesa da tua ação e também da Damares, numa tentativa de gritar e mostrar que Papuda não é lugar para Bolsonaro. Eu acho que não errei, né, Girão? Não, tanto você não errou, como o relatório que a gente apresentou no dia seguinte, relatório robusto de quase 20 páginas, né, que diz exatamente isso, que aquilo... primeiro que o processo é injusto, é ilegal, né, esse julgamento do Bolsonaro. Nós deixamos claro lá que não reconhecemos esse julgamento no relatório. E segundo, mostrando que não tem a menor condição de Bolsonaro ser levado para aquele lugar. Né, mostramos a condição de saúde dele ali e que não dava tempo de reação se ele tivesse algum problema do que o Brasil todo já sabe o que ele tem. Então, foi tão efetivo o nosso relatório que a própria decisão, repito, uma decisão que nós não reconhecemos, né, desse julgamento, mas... estamos lutando para exatamente a anistia nesse sentido, para tirar todos esses presos políticos, Bolsonaro e todos os outros, mas tanto foi efetivo que Bolsonaro não foi enviado para Papuda, como era o sonho de muita gente, né, que queria que ele fosse para Papuda, né? Então, como um sentimento de vingança, de revanche. E o nosso relatório, creio eu, que foi importante para mostrar que não tinha condições. E nós não entregamos apenas em STF, não. Esse relatório foi para todas as comissões de direitos humanos do Brasil, de organismos nacionais, né, PGR e também câmaras legislativas, mas foi também para o exterior. Nós mandamos para a OEA, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para o Parlamento Europeu, para o Parlamento dos Estados Unidos, porque foi uma comissão do Senado Federal. Então, é aquela velha história, nada como um dia atrás do outro. E algumas pessoas que tentaram fazer palanque em cima disso, se aproveitar, né, que se dizem de direita e fazer esse tipo de coisa, quebraram a cara. A própria Michele Bolsonaro, numa reunião do PL que aconteceu essa semana, saiu matéria pública sobre isso, foi firme, né, questionar alguns parlamentares que se dizem de direita porque foram nos criticar, essa comissão do Senado que fez esse trabalho e esse relatório foi importantíssimo para evitar mais injustiça ainda contra o presidente Bolsonaro. Perfeito. Girão, um outro assunto antes de passar para o Bogo, que tem uma questão para você, a questão da CPI do Banco Master. Eu queria que você tratasse desse importante tema. Acho que o Senado saiu na frente, né, Girão?
Senado saiu na frente, eu fico feliz de ter puxado, Pitoli, vamos dizer assim, esse requerimento para a criação do Banco Mar. A bola estava quicando e explodindo aí o escândalo, com fundos de pensão do Rio de Janeiro, do Amapá, de vários estados, dando bilhões de reais para um banco que se sabia, né, que não se sustentava, né, com as práticas tenebrosas aí no mercado. E a gente precisa saber quem é que está por trás disso, quais são os políticos que estão... Porque aquela velha história, viu, Pitoli? Você sabe, jabuti não sobe em árvore, né? Alguém vai lá e coloca. Então a gente quer saber quem colocou. E não estava sendo feita nenhum movimento nesse sentido. E eu fiz, né? Quero agradecer os parlamentares que assinaram, que eu faço questão aqui de citar, se você me permitir. Pode ser, Pitoli? Claro, por gentileza. Eu quero citar um a um que assinou esse requerimento. Foram 34 senadores, nós precisávamos apenas de 27, conseguimos 34. Então assinou Alessandro Vieira, Espiridião Amin, astronauta Marcos Pontes, Márcio Bittar, Cleitinho Azevedo, Damares Alves, Flávio Arnes, Veneziano Vital do Rego, Rogério Marinho, Zequinha Marinho, Jaime Campos, Lucas Barreto, Marcos Duval, Reis, senador Luiz Carlos Reis, senador Isalci, senador Jaime Bagatoli, senador Cajuru, senadora Leila do Vôlei, senador Magno Malta, senador Marcos Rogério, senador General Mourão, senador Iovisto Guimarães, senador Paulo Paim, foi o único do PT que assinou. Olha, você vê que tem de vários partidos aqui, isso é bom, né? E o único do PT que assinou foi o Paulo Paim, né? O senador Plínio Valério, senador Carlos Portinho, senador Jorge Seife, senador Stevenson Valentim, senador Wellington Fagundes, senador Alan Rick, senadora Soraya Tronic, senador Carlos Viana, senador Confúcio Moura e senador Dr. Irã. Foram 34 nomes que nós conseguimos em 30 horas. Foi pouco tempo de articulação, mas nós demos entrada e já vamos começar a cobrar o Davi Alcolumbre para instalar essa CPI, Pitoli. Girão, só registrar aqui o recado da Maria Marineide. Ela diz: olha, eu sou de Pernambuco, Pitoli, e gostaria muito de ser do Ceará para poder votar no Girão. Já a manifestação da Maria Marineide aqui no chat. Girão. Obrigado, Maria. Entretanto, algumas pessoas no chat, e acho que era importante tratar dessa questão contigo, para a gente pôr ponto final nela, que é a questão de desarmamentista, que alguns te intitulam como um desarmamentista. Você poderia explicar para a gente por que tentam tratá-lo dessa forma? Isso é uma fake news antiga que já foi desmontada, mas algumas pessoas não querem entender ou fazem de propósito isso. Eu sou a favor do controle de armas. Eu sou a favor que as pessoas tenham armas em casa, quem quiser ter, e tenham no seu comércio, para defender o seu negócio e em casa para defender a sua família, né? Eu sou muito claro com relação a essa postura desde 2018. Na própria campanha eu coloquei isso para deixar claro, né? Mas as pessoas desvirtuam. Eu sou contra o porte, você andar armado nas ruas. Porque aí é uma volta, Pitoli, e a gente tem dados científicos, estatísticos com relação a isso, é uma volta à barbárie, né? A gente fazer uma volta olho por olho, dente por dente. Eu acredito que a polícia ela tem que estar armada até os dentes, sim, com o melhor armamento possível. Inclusive a gente faz isso no próprio mandato aqui, nessa questão. Sou o titular da CPI do crime organizado e estou colocando exatamente esse tipo de situação, da necessidade de apoiarmos os policiais. Agora, a população andar armada, todo mundo nas ruas, isso eu acho que pode trazer mais problemas do que soluções, né? A não ser que seja um caso que tem uma ameaça, um caso especial já de alguma coisa, aí tudo bem. Mas em casa,
E no comércio eu sou totalmente favorável que as pessoas tenham o direito de usar armas. Não sou contra, como tem colocado algumas pessoas. Girão, e um outro ponto. Nós, no próximo domingo, estaremos com essa transmissão pela Auriverde, e não é simplesmente tratando de política ou candidatura para 2026. Nós passamos, sim, pela pré-candidatura de Girão para o governo do Ceará, porque é um momento importante para essas decisões acontecerem, mas também um movimento pela liberdade. Veja, é o primeiro evento, entendo eu, primeiro evento público onde estará a dona Michele Bolsonaro. A nossa eterna primeira-dama estará prestigiando esse evento e nós vamos poder ouvi-la, né, nessa transmissão da Auriverde, num momento de dor para toda a família que tem hoje Jair preso. E outras lideranças que vão tratar desse tema sem dúvida alguma. Aqueles que estão lutando pela anistia e que ficou mais uma vez para a semana que vem, né, Girão? Exatamente. Eu fui muito, assim, direto com a primeira-dama, porque eu já tinha convidado a primeira-dama lá atrás e ela tinha confirmado. Depois aconteceu isso tudo, essas prisões absurdas, e eu tomei a liberdade de falar com ela, viu, Pitoli? Aqui passando para você um bastidor, né? E eu disse, olha, primeira-dama, se quiser que a gente cancele, não tem problema nenhum, eu compreendo. Eu adio esse evento para outro momento e a gente sabe, se solidariza com tudo. Ela disse não, né? Nós vamos fazer, é importante que nós tenhamos voz nesse momento, reunir pessoas de bem para nos posicionar, porque o que eles querem é calar a gente. Então o evento, que seria um lançamento de uma pré-candidatura ao governo do estado, tomou contornos muito maiores, nacionais, né? A gente vai ali fazer um ato, Pitoli, e você vai estar conosco, com Borgo e muitos cearenses, um ato pela anistia, um ato para denunciar os abusos que estão acontecendo no Brasil, um ato de solidariedade e, sobretudo, de liberdade. Vai ser um grito pela liberdade. Todos estão convidados, é ali no Hotel Gramareiro, na Praia do Futuro, e a partir de 9 horas da manhã, nós vamos estar lá recebendo as pessoas, né? Tem aí as informações, eu passo para você depois, onde é que as pessoas podem se inscrever, né? Porque tem um número limitado. E daqui para o final do programa, daqui a pouquinho, terminar a entrevista, eu já passo para você, que eu não tenho de cabeça aqui, para as pessoas entrarem no site, se inscreverem e poderem participar. E eu ficaria muito feliz de abraçar cada um que lá estiver, porque esse é um momento de estarmos juntos, né? De estarmos firmes no propósito de fazer a redenção, não apenas do Ceará, mas do Brasil, que está sendo aí cravado de injustiças, principalmente quem é de direita e quem é conservador nessa nação. Girão, Borgo tem uma questão para você, pois não, Borgão? Bom dia, senador, é prazer falar com o senhor. Senador, 2 observações bem rápido. A questão do desarmamento, de porte de arma. Algumas pessoas se aproveitam dessa situação, viu, Pitoli? Porque quando nós falamos, eu, por exemplo, eu sou a favor de ter arma, igual o Girão falou. Eu tenho arma registrada dentro da minha casa, tal, consegui, sou a favor de ter no comércio. Agora, eu também sou contra todo mundo andar armado. E é assim que nós nos manifestamos. Por exemplo, eu vou numa loja agora e compro um revólver lá e já saio com o revólver na cintura. É óbvio que não. Isso é uma situação óbvia, mas algumas pessoas maldosas pegam um recorte dessa fala e jogam, ele é anti-arma, desarmamentista, e não é nada disso. Tá? Então eu comungo da mesma ideia que o senhor... Eu também. Senador, é claro, imagina fazer uma liberação de armas, vai lá na loja, compra lá um revólver, uma pistola, pelo amor de Deus, é óbvio que é um absurdo, mas algumas pessoas usam isso aí de forma proposital para atacar, né? Algumas pessoas e, infelizmente, às vezes até pessoas que se dizem de direita. Eu queria aqui deixar um testemunho, conversei com o Girão, falei, senador, pela importância que tem o Senado, o senhor não vai se candidatar à reeleição no Senado? E o Girão, não tenho permissão de falar isso aqui, viu, Girão? Mas como a nossa conversa é muito franca, muito aberta, eu vou te dar a oportunidade de tratar desse assunto. O Girão falou assim, Borgo, olha o estado, olha a situação que está o meu estado. E eu entendo que, como governador, eu conseguiria ajudar mais o estado do Ceará. Então, Girão, eu queria que o senhor colocasse para a gente, o cargo de senador é um cargo muito importante, o senhor é uma reserva moral no Senado. Eu tive a oportunidade de algumas vezes estar no Senado, caminhar com o senhor no Senado, e a admiração que o senhor tem dos seus pares
E até dos funcionários, Pitoli. Lá no café, a tiazinha que serve o café, o segurança, o Girão é uma pessoa adorada lá dentro do Senado. Então eu queria que o senhor passasse pra gente, domingo agora nós teremos esse lançamento da pré-candidatura, que virou um evento muito maior da direita pela liberdade, contra a perseguição, mas eu queria que o senhor também dissesse por que essa escolha de não disputar a reeleição para o Senado e sim ao governo do Estado, senador. Em primeiro lugar, Borgo, muito obrigado, muito generosa as suas palavras. Eu discordo um pouco, assim, porque eu vejo que muita gente não gosta de mim aqui, a começar pelo presidente da casa, que a gente tem feito um enfrentamento de tudo o que está acontecendo aqui, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte, não é apenas, é claro que o Estado do Ceará, ele está passando por uma provação muito grande de segurança pública. As pessoas estão sendo expulsas de casa a cada 3 dias. Tem uma família expulsa de casa. Dos 12 estados, dos 12 municípios mais violentos do Brasil, olha o que eu vou dizer agora. Dos 12 mais violentos do Brasil, segundo o Fórum de Segurança Pública, nós temos 10 entre Ceará, 5 no Ceará e 5 na Bahia. Ambos estados administrados por quem? Pelo PT. Então, eu tenho o dever de colocar o meu nome, é dever de colocar o meu nome para o governo do Estado. Primeiro, porque eu sou contra a reeleição, por princípio, sempre fui, sempre deixei claro isso desde a campanha. Eu sou contra a reeleição. 8 anos no Senado é muito tempo. A probabilidade de uma pessoa se acomodar já no primeiro mandato é muito grande, porque aqui não é fácil para quem quer fazer a coisa certa. Vamos falar as claras. Agora, 8 anos mais, eu acho que a gente tem que oxigenar, tem que trazer gente nova para cá, né? Gente que vem com todo o gás, né? Passar 16 anos, aí já vira meio de vida. E eu acho que eu não renderia o que eu acredito que eu estou rendendo nesse mandato. Então, eu sou contra a reeleição. E o Ceará está tendo um movimento, e que eu fico triste com isso, né, de se juntar com o Ciro Gomes, à direita, os conservadores, com pessoas que o Brasil já conhece, que batem no peito para dizer que redigiram a inegibilidade do Bolsonaro. E o Bolsonaro é ladrão de joias. E o Bolsonaro é genocida. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Essas pessoas diziam isso até pouco tempo atrás, chamando quem é bolsonarista de imbecil agora, há poucos meses, né? Então não tem como. É questão até do mínimo de coerência, que a gente tem valor, né? Nós criamos ao longo desses anos um movimento pela vida desde a concepção, um movimento contra as drogas, um movimento pela ética na política, um movimento pela liberdade. E essa turma que está querendo se juntar agora com a direita nunca teve apreço a isso. Pelo contrário, quando tinham uma oportunidade de sufocar quem é de direita e conservador, sempre fizeram isso, né? Então a gente vai entregar nas mãos deles o nosso destino de novo? Não. Já tiveram a oportunidade deles, inclusive eles que colocaram o PT. Eles que colocaram o PT no poder, né? Então, assim, não tem sentido, não tem lógica. Então é um dever meu colocar o nome para representar os valores do cearense, que é um povo de bem, que é um povo que é contra o aborto, que é contra a maconha, que é contra esse absurdo que o STF está fazendo contra o Brasil. Você já viu algum ai dessa turma que quer se juntar com a direita agora, das prisões aí do Bolsonaro? Você viu alguém falar alguma coisa sobre isso? Dessa injustiça que está acontecendo? Criticar o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo. Você já viu essa turma falar alguma coisa sobre isso? Sobre anistia? Você já viu essa turma falar sobre anistia? Não fala. Estão querendo só o apoio. Estão querendo tempo de TV. E eu acho que a gente tem que usar o tempo de TV para as nossas pautas, para o que a gente acredita, um Estado mais enxuto, um Estado onde a meritocracia ela seja valorizada, né? Onde as pessoas tenham o direito a ir e vir,
Porque o cearense hoje sai de casa e não sabe se vai voltar. Quem é cearense sabe o que eu estou falando. E não é em todo lugar. Não é numa cidadezinha, não é no bairro, não. É em todo lugar do estado do Ceará, e nos municípios, muitos dominados completamente pelo tráfico de drogas. Facções que dizem se você pode entrar meio-dia numa ONG, por exemplo. Está acontecendo isso no Ceará. Eu acho que em termos até absolutos é pior do que o Rio de Janeiro. O que está acontecendo lá no Ceará, proporcionalmente, é muito pior do que está acontecendo no Rio de Janeiro e em outras cidades. Então, é meu dever colocar o nome, e trabalhar para essa unidade da direita verdadeira, dos conservadores, para que a gente mantenha as nossas pautas, os nossos ideais. E senadora, eu fico imaginando, eu critico, pelo menos aqui, nós cobramos bastante de deputados e senadores, ou enfim, de políticos, deputados estaduais, vereadores, de todos, que entram, nas costas ali do Bolsonaro, que se elegem com a bandeira bolsonarista e hoje estão omissos, sumiram, desapareceram do debate, alguns até trabalhando com aquela linha que a política é a arte do possível, então a direita se unindo com a esquerda. Nós vimos isso aí no Brasil, infelizmente, não é à toa que nós chegamos até aqui, não é só a esquerda, mas aqueles que se dizem de direita, mas se alinham com esquerdistas, Agora, o senhor, pelo menos ao que nós temos, não é um senador que se elegeu por causa do Bolsonaro ou que é ali rotulado como bolsonarista. Pelo contrário. Agora, o senhor é cobrado, na verdade, Olha essa questão aí da Papuda de ter ido visitar, que fez perfeito. Foi uma situação perfeita onde materializou a ilegalidade e a injustiça. Por outro lado, senador, o senhor é um dos senadores, um dos políticos mais conservadores que tem no Senado. Então, enquanto nós temos de um lado senadores e deputados se julgando bolsonarista e fazendo o jogo da esquerda ou se omitindo, o senhor não tem não é adjetivado dessa forma ou não é qualificado dessa forma, mas é um senador conservador, um dos maiores, uma reserva moral, como eu disse, aí no Senado. Só que temos um estado, por exemplo, no Ceará, foi 70-30. 69, quase 70% no segundo turno, para o candidato da esquerda. Como que o senhor pretende levar, como que quebrar essa barreira que tem da esquerda no estado do Ceará e levando? O senhor acredita que a questão da violência, o povo cearense entendeu os impactos e os reflexos de votar errado, senador? Entendeu, Borgo. Entendeu completamente. A política é muito dinâmica, são resultados, O governador dá sinal trocado o tempo todo sobre a questão da segurança pública. O governo dele, o governo Lula. O governo Lula vetou. O Lula vetou a saidinha temporária dos presos, algo que nós aqui no Congresso Nacional aprovamos. O Lula passa a mão na cabeça do Hamas lá fora e aqui não quer deixar que a gente trate facção como terrorista. Ou seja, que sinais são esses? Então a população está entendendo com relação a essa questão. E eu vou dizer uma coisa, essa injustiça que está acontecendo com o Bolsonaro, que está escancarada, está mexendo com muita gente. Muita gente, inclusive, que não é bolsonarista, e que está se doendo por dentro. E eu acredito que nós vamos ter grandes surpresas. Eu sou uma pessoa do diálogo, não abro mão dos princípios e valores, mas você sabe disso, você esteve aqui comigo no Senado, trato bem todo mundo, mas eu combato ideias ruins e vou a fundo e não tenho receio. Por exemplo, o Jorge Messias, que vai ser lido o relatório na semana que vem aqui e sabatinado no dia 10, eu já declarei meu voto. Logo na hora que foi indicado pelo Lula, eu já declarei que o meu voto é não. Ele é o baluarte da censura hoje no Brasil, é esse Messias. Ele é que manda caçar os brasileiros que estão na Argentina gastando $1 milhão para pegar os brasileiros refugiados, injustiçados, fugindo da ditadura da toga. O cara pega $1 milhão para trazer. Nunca aconteceu isso na história do Brasil. Alguém pagar escritório para trazer de volta brasileiros. Como é que se diz cristão? Eu respeito a pessoa, mas eu não entendo, eu acho um contrassenso. Como é que se diz cristão alguém que persegue cristãos?
Como é que se diz cristão alguém que é a favor da assistolia fetal? Você sabe que é a assistolia fetal. O Alexandre de Moraes deu uma liminar que suspendeu a resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe, olha só, Conselho Federal de Medicina, com centenas de milhares de médicos, um órgão técnico, científico, vai lá e diz que é cruel assassinar bebês com assistolia fetal, que é aquele método que coloca no coração da criança uma injeção de cloreto de potássio no coração do bebê. Já tinha resolvido o Conselho Federal de Medicina, proibido. O Alexandre de Moraes, sempre ele, vai lá e dá uma canetada e suspende. E a AGU, o Messias, vai lá e concorda, dá o aval. Que está certo, que tem que suspender essa resolução. Olha que loucura. Ainda quer o voto de gente que é de direita, que é conservador. Agora, eu fico preocupado, e aí eu entro na sua coisa, eu vi poucos senadores que já se posicionaram contra, de forma aberta. E eu acho que tem que ser aberto. Eu sempre lutei pela transparência. Você vai, o Magno Malta, na hora que soube, foi lá e falou que é contra também, né, por exemplo. E você vai lá, você conta nos dedos quem é que diz abertamente isso. E tem que dizer, né? E o brasileiro tem que participar, porque nós vamos rejeitar, se Deus quiser, nós vamos rejeitar o Messias aqui no Senado. Essa indicação do Lula vai ser uma grande derrota para esse governo que está em frangalhos, envolvido aí até a medula com os escândalos de corrupção pipocando dentro do governo. A CPI do INSS está mostrando isso, né? O próprio Banco Master está mostrando isso, né? A gente está vendo o rombo dos Correios, Pitoli, Borgo, você que está nos assistindo. 20 bilhões, quebraram os Correios, vão demitir milhares de funcionários. Olha as vítimas que essa turma faz com a irresponsabilidade. E continuam gastando 4 bi em patrocínio. Vai ver os patrocínios que eles estão gastando. A COP30 foi um fracasso, uma vergonha internacional do Brasil, né? Teve gente assaltada, jornalista assaltado, teve incêndio, teve gente caindo em bueiro, teve, sabe o quê? Desmatamento. Desmataram lá para fazer uma estrada para dar acesso ao... É uma hipocrisia esse governo, vou te falar. Então, nós estamos aqui para fazer um enfrentamento do que é correto, né? E pode ter certeza que o bem, a justiça e a verdade irão prevalecer. Esse senador Eduardo Girão, domingo, 9 da manhã, no Hotel Gramareiro, na Praia do Futuro. Alô, Fortaleza, alô, meu Ceará. Tem, portanto, um evento pela liberdade e, junto com isso, o lançamento dessa pré-candidatura importantíssima ao governo do estado do Ceará. E ali a Auriverde vai estar, eu estarei ali ao lado de Eduardo Borgo, com transmissão para quem estiver longe de Fortaleza, não perder nenhum detalhe desse momento, repito, nessa luta pela liberdade no Brasil. Girão, até o final de semana, querido. Obrigado, querido. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Um abraço, Borgo, um abraço a você, brasileiro resistente. Caba da peste, como a gente fala no Ceará, que não desiste do nosso país. Estamos juntos. Você que não puder ir ao Ceará, acompanha pela Auriverde. A partir de 9 horas, vamos ter surpresas nesse evento, com a graça de Deus. Um grande abraço. Obrigado, Girão, conversando conosco.